Olha só, minha gente, eu não prego mais há muitos anos. Eu falo o que eu sinto que é o mais importante naquele dia, naquela hora, naquelas circunstâncias. Com um texto aberto, sem um texto aberto, mas aquilo que no meu coração é palavra de evangelho, de boa nova, de esperança, de espírito de consolação, por causa da agonia e da angústia na qual a maioria de nós vive e existe. E é isso que eu estou fazendo aqui. E aqui, hoje, no Apocalipse, no capítulo 9, na descrição da quinta trombeta, o que se diz tem a ver com o dia de hoje e ainda caminha para os dias por vir. E se afirma assim: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo, o anjo, e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder como. Observem que tem sempre esse comparativo. É como fumaça de uma grande fornalha. Deles saíram seres dessa fumaça, gafanhotos, para a terra, e foi-lhes dado o poder como o que tem os escorpiões da terra. É tudo comparativo. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva verde, porque gafanhotos se dirigem a ervas verdes, para mostrar que a natureza desses entes não era natural, mas sobrenatural. Se diz, foi-lhes dito que não causassem dano à erva verde, nem a qualquer coisa verde. É outra natureza aquela acerca da qual se faz descrição aqui. Nem tampouco tocassem árvore alguma, mas tão somente ferissem os homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes, mentes, consciências, espíritos. Foi-lhes dado que causassem esse dano aos homens que não têm o selo de Deus nas suas mentes. E foi-lhes também dado, não que matassem esses homens com o seu ferrão, com o seu atordoamento, mas sim que eles fossem atormentados durante 5 meses. Não com morte, mas com angústia. Uma angústia, todavia, à qual limites foram impostos. Aqui descritos por 5 meses. Pela metade de um tempo. Não é algo que fica para sempre, mas vem. E quando vem, produz essa angustiosa vontade de morrer. O seu tormento é esse. Era como tormento de escorpião quando ferra alguém. É por trás. É no engano. Não é explícito. É uma angústia indiscernível. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, quererão morrer, sofrerão angústia, pânico,
desespero, aflição, ansiedade incontrolável. Buscarão morrer, desejarão morrer, pedirão a morte, mas a morte foge deles. No seu ardente desejo de morrer, buscarão a morte, ela, porém, é evasiva. Ela vem e traz a convicção para essas pessoas, experimentando essa angústia de existir indecifrável. Esse ardente desejo de morrer, essa ferroada indiscernível, produz essa angústia, mas ao mesmo tempo deixa os homens conscientes de que a realização da morte não mata essa agonia, de modo que lateja no inconsciente humano essa certeza de que não adianta se suicidar, porque nem o suicídio acaba com uma agonia dessas quando se instala. Aqui se diz a descrição desses gafanhotos que tinham um rabo como de escorpião, com veneno, que faz ter ardente desejo de morrer, mas não o poder de realizar o ato final. Porque o próprio coração sabe que nem a morte mata aquilo. O aspecto espiritual dessa construção psíquica, coletiva, animada por forças do abismo, pela fumaceira da angústia humana, acumulada nas regiões do abismo do planeta, socadas no Seol, no Hades, nos buracos negros do inconsciente da humanidade, eclodidas dali. O aspecto desses seres era semelhante a cavalos, semelhante, é comparativo, semelhante a cavalos preparados para peleja, aquele resfolegamento angustioso do animal travado diante do inimigo, pronto para a cavalgadura, quem sabe, talvez, final. Essa angústia de existir no espírito da guerra, preparado para uma peleja invisível, de dia e de noite. Nas suas cabeças havia como? É comparativo. Coroas parecendo de ouro, é a ilusão do poder, da busca angustiosa, resfolegante, por uma glória fugidia, comparativa, apenas ilustrativa, uma corrida, uma peleja, uma busca de angústia pelo alcance de poderes e de realizações mentirosas, porque nada disso é verdadeiro, é como se fosse. Como se fosse. É glória numa coroa que parece de ouro, mas não realiza nada, não glorifica nada, não empodera nada, não alivia de nada, não salva de coisa alguma. E os seus rostos eram como rostos de homens, porque no fim de tudo são os homens, é a inteligência humana, é a cara humana que dá expressão à pior inimizade do homem, ao pior diabo do homem, ao pior demônio do homem.
É o próprio homem, é a cara de homem sem ser homem, é a humanidade desvestida de si mesma, é a manifestação do humano como máscara de algo que morreu, que parece inteligência humana, rosto de gente, mas a inteligência é autodestrutiva, é demoníaca, é como o rabo de um escorpião que fere por trás, que fere a si mesmo. Tinham também cabelos, como cabelos de mulheres. Tudo tem a ver com algo que parece que é, mas não é. É como, mas não se alcança. Se busca, mas não se atinge. Aqui está claro que uma das coisas que compõe esse frenesi angustioso da vida, além dessa peleja que a gente não enxerga, mas não cessa nunca, além dessa busca absolutamente tarada e adoecida pelo alcance de um poder ao qual não se chega nunca e do qual ninguém dele se apodera. Essa angústia é feita de inteligência funcional, porém tomada por uma insensatez do escorpião que diz: eu dou a ferroada porque eu não posso negar minha própria natureza. É constituída essa agonia pelo espírito da sensualidade, do desejo de encontrar a diva, ou de encontrar o Deus, de encontrar um significado nessa troca relacional que a gente busca, a gente exaure, a qual a gente se dá e nunca realiza nada. É sempre como se fosse, mas nunca se chega ao que é. Os seus dentes são como dentes de leões. É a manifestação desse espírito de ameaça, de predatoriedade, o tempo todo. Essa coisa que parece como um enfrentamento que não cessa, que não se conclui, mas dentro do qual a gente vive, movido pela angústia dos perigos predatórios na existência o dia inteiro, em relação a cuja existência a gente tem que vestir couraças, porque esses seres se apresentam constituídos disso, do medo, do espírito da defesa, da angústia, de proteção, como couraças de ferro, busca de blindagem, de indevasabilidade, de medo. O público se torna perigoso e ameaçador. E o barulho dessa agonia, desse tempo, dessa angústia, é barulho como as asas, como o barulho que as suas asas faziam era comparativo ao barulho de carros de muitos cavalos. Angústias, ruídos, pânicos, sustos, ameaças, seduções, ambições, coroas, medos, proteção. E parece que o cerco não para de crescer. As caudas, como de escorpiões, ferrões, e nas suas caudas eles tinham o poder de causar dano aos homens. Aquela angústia que pode até ter fim, que pode até não ser eterna, que pode até passar, mas quando se instala, quando se está sob seu surto,
A sensação que se tem é de que a eternidade infernosa nos picou com angústias insolúveis e incuráveis. E a maioria vive essa agonia, essa ansiedade, esse pânico, esse medo, esse desejo de alcançar um poder que não se alcança, de encontrar um aconchego que nunca chega, de perceber uma realização no encontro com o outro que não produz nada a não ser a ilusão da aparência, o dia inteiro já amedrontados pelo risco da morte, das guerras, dos assaltos, das certezas de que tudo em volta é predatoriedade, com definição de violência na direção da nossa vida, de modo que o ser existe se defendendo, se protegendo, se blindando e vivendo essa agonia de não saber quando os 5 meses acabam, quando o tempo dessa aflição vai cessar. Porque naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer. Essa conjunção de fenômenos representados por essa hibridização polimorfa desses gafanhotos que ajuntam dezenas de fenômenos humanos que compõem a angustiosidade da experiência de existir no mundo, produz essa existência com vontade de morrer e sem a decisão de se matar, sem saber quando esse tempo de angústia vai parar. E esse poder é dirigido pelo espírito da destruição. O líder dessa angústia, o anjo do abismo, carrega o nome de Abaddon em hebraico e em grego Apolion, guerra, angústia, desconforto. Isso é um dos ais que se diz que chegará e já chegou à espécie humana, a todos nós. Vocês vejam aqui, olhem para mim. Ouçam, vocês estão me ouvindo, todos vocês estão me ouvindo, prestem atenção. Enquanto eu lia, e vocês viram que eu só larguei o texto agora, eu só estava lendo. Mas eu vi. Eu senti aqui em mim, nos meus detectores no espírito, a quantidade de gente totalmente identificada com essa construção, com esses sentimentos, com essas emoções, com essas angústias, com essa era de desassossego, com esse aeon de agonia crescente, com esse espírito do tempo, Zeitgeist, essa coisa que chega e marca aquela hora, define aquela geração, como está acontecendo com a nossa geração, como já vem acontecendo crescentemente no século XX. Foi um século de angústia. Entramos no século XXI, virou o século da depressão e do pânico, do ardente desejo de morrer, dessa agonia inexplicável, esse borboleteamento do gafanhoto peçonhento voando e picando a nossa alma de todos os lados, encontrando todas essas entradas na gente e produzindo essa agonia que a maioria está experimentando.
do ponto de vista psicológico. Diz aqui o texto que essa é uma coisa que se derrama sobre boa parte da humanidade. Ela não é final, não é definitiva. A designação simbólica de 5 meses determina o fato de que essa não é uma desgraça perene. Pode-se ficar curado dela. Mas como toda agonia suicida, ela se instala com o grito da não cura, da afirmação de que a eternidade maligna tomou conta da nossa vida e não há saída dela, não há solução para ela. Graças a Deus são 5 meses. Não são 5 meses literais, o que aqui se determina é apenas a relatividade dos prazos. O que se abre aqui é uma janela de esperança. Existe fim para esse tormento. Pode-se ficar curado dele. E se diz que somente aqueles que trazem o selo de Deus nas suas frontes, somente esses que têm essa marca profunda, enraizada, da convicção de que são de Deus, de que pertencem a Ele, não em razão de batismos, membresias religiosas e frequências a cultos, mas, sobretudo e tão somente, em razão da certeza do pertencimento. Eu sou dele. Fui marcado, fui selado, carrego o imprimato dele, da eternidade, a marca do Cordeiro. Diz que somente esse estado mental, ancorado nessa esperança, vinculado a esse ânimo eterno, a essa convicção, a esse pacto feito de Deus com os homens em Cristo, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Somente essa convicção, que se fundamenta na vitória da ressurreição. A morte foi vencida. Não importa se foi há 2000 anos, se foi vencida há 2000 anos, está valendo hoje. Se foi vencido historicamente há 2000 anos, a eternidade, todavia, é minha e é de todos os que creem desde antes de haver mundo. Porque o Cordeiro, que é o dono do selo, foi imolado por mim antes de haver qualquer Big Bang. Ele se deu. Ele é a explosão da vida. Ele é a dádiva. Ele é o amor criador. Ele é a inteligência. Ele é a sabedoria. Ele é o sentido. Ele é a concatenação de todos os fenômenos possíveis e de todas as variáveis inimagináveis. Tudo vem dele, tudo explodiu dele. Ele é o sacrifício pela vida. Ele se deu para que tudo existisse. Então, há 2000 anos atrás, isso virou apenas um testemunho histórico. Mas essa vitória, essa certeza, é aquilo no que a existência de todas as coisas tem o seu fundamento, o seu sentido e a sua eclosão. E aqui se diz que somente os que carregam esse imprimato de convicção, de certeza, com raiz plantada no âmago do ser,
é que conseguirão atravessar esse tempo e esses tempos e essas ondas e esses volumes, esses aeões, esses fluxos e refluxos de 5 meses de angústias horrorosas, tomando conta de almas, simultaneamente ou não, mas sempre tem alguém, todo tempo, em cada geração. Só quem carrega o selo dessa certeza, dessa esperança, dessa glória, da vida que é eterna. Só esse que creu e vive existencialmente, não com uma doutrina sobre a vida eterna, mas com uma existencialidade baseada na certeza de que aquele que crê já passou dos 5 meses e da própria morte, já passou da morte para a vida, já passou. Vai atravessar, vai suportar. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A esta fé, na qual estamos salvos, e nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança, e que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Ou como diz Paulo, de novo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, nos versos 12 e 13, nos quais ele diz exatamente isto. Nós também, depois que ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho, a boa nova da nossa salvação, tendo crido nessa palavra do Evangelho, na vida eterna, na solução absoluta realizada em Cristo, tendo nele também crido, fomos selados. Fomos selados. Tendo nele crido, fomos selados. Fomos selados, nós cremos no Evangelho, nessa boa nova, e fomos selados. Selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é a garantia, é a colateral eterna da nossa herança, até o dia em que nós seremos resgatados, seja Ele vindo para nós, sejamos nós indo para Ele, até o dia em que sejamos resgatados e entremos na dimensão do louvor, da exaltação da sua glória manifesta eternamente em nós. Selados. Somente aqueles que carregam essa convicção, essa tumba vazia no coração, essa voz eterna dizendo: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, já ressuscitou. Só esses têm força para quebrar o veneno do escorpião. Só esses estão guardados, calçados com o Evangelho, vestidos no íntimo com a verdade, protegidos com a couraça da justiça de Cristo, pela fé no que está feito, realizado e consumado, com o capacete da salvação,
com a mente protegida contra a loucura desta e de qualquer outra geração, fixado na certeza da eternidade, tendo o escudo da fé como proteção com o qual eu quebro e apago os dardos inflamados do maligno, empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus que me habita e que sai da minha boca com força e com poder. O selo da salvação. Eles não terão poder sobre aqueles em cujas vidas está a marca do selo do Cordeiro em suas frontes. Agora, aqui mesmo no livro do Apocalipse, você encontra no capítulo 5, portanto, umas páginas antes do texto que nós lemos hoje, aquela que é a explicação apocalíptica mais óbvia em relação ao que fazer quando esse dia e essa hora chegam. E esse dia, essa hora, esse fenômeno chega para todo mundo. Não há ninguém aqui que não tenha experimentado e que não experimente, não venha experimentar esse confronto. Ele está presente, está posto. Só se você for árvore. Porque aqui se diz, olha, só as árvores podem ter certeza que não sofrerão disso. Qualquer outro, especialmente humano, pode não sucumbir se carregar na mente essas convicções que eu disse que são o selo espiritual e existencial desse pertencimento. O Apocalipse, no capítulo 5, diz que João começou a sofrer disso. Quando ele começou a olhar em volta e viu o encurralamento, a insolubilidade da crise humana. Quando percebeu que nenhuma ideologia, nenhum governo, nenhum poder, nenhum principado, nenhuma potestade, nenhum fenômeno político ou de qualquer natureza, ou religioso, de nenhum deles viria o poder e o socorro, a potência e a capacitação para desenrolar o livro da história humana, para descelar, para conduzir o significado da vida até a sua maturação salvadora. Ninguém tinha essa dignidade. Ninguém. E João disse que, diante dessa constatação, ele começou a chorar muito. Porque ninguém nos céus, entre as hostes celestes, em todas as camadas e dimensões daquilo que Paulo chama de regiões celestiais, ninguém em nenhuma dimensão universal tinha esse poder. Nos céus, ninguém na terra, entre todos os que tinham governado e todos os que governavam e todos os que desejariam governar e governariam, ninguém teria esse poder. Nem nos céus, nem na terra, nem das forças do abismo. Nem todos os satanases. Ninguém. João diz o que é existir, que angústia, que dessignificado, que desesperança, que encurralamento, que desespero, que falta de solução. E ele, que tinha andado com Jesus, que verificara a exatidão da ressurreição e que fora testemunha durante 40 dias e 40 noites das manifestações do Jesus ressuscitado, ensinando a eles a esperança do reino de Deus.
Mas mesmo ele, diante daquele quadro universal, daquela arquetipia da humanidade e da aflição e da desesperança humana, até ele olhou e se esqueceu. A tumba parecia pequena, a ressurreição já parecia distante, o caos universal era tão grande, e a vitória de Deus em Cristo, se é que vitória tinha sido tão pequena, tão escondida, tão não divulgada, tão objeto de mentira, de embuste, de negação, tão perseguida, tão não crida, tão não possível, que o coração dele se desvaneceu. E o texto nos diz: então eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um ser dos tempos, uma voz da história me disse: não chores, ou para de chorar agora, porque o leão da tribo de Judá, a raiz que vem serpenteando da história de Davi e das promessas, das percepções que Davi teve de que viria alguém da descendência dele a quem ele chamaria de meu Senhor. Esse se diz a João, a quem tu conheceste pelo nome de Jesus, venceu. É o único digno. Venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, dessas criaturas inimagináveis, das camadas e dimensões superiores, e entre os anjos eu vi de pé um cordeiro eterno, que não era como um cordeiro da terra, é um cordeiro com C maiúsculo, não é um descendente de um quadrúpede terreno, é uma arquetipia, é uma simbolização, é uma indesignação, é um que se apresenta como o sacrifício pela vida, a oferta pela existência, a dádiva por qualquer que seja a esperança de vida e redenção. Eu olhei e vi que ele estava de pé sobre a história. Esse cordeiro, como tinha sido morto, que a vitória contra a loucura da história tinha sido a cruz, validada pela ressurreição, porque o Cordeiro está de pé. E ele tinha todos os poderes, todas as percepções, todas as capacitações do Espírito de Deus. É ele que toma o livro da mão direita daquele indesignável que está sentado no trono. E quando ele tomou o livro, o universo explode. Quando ele tomou o livro, os louvores explodem. As consciências multiversicas todas explodem em adoração. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, de conduzir a história humana através do caos, da morte, da angústia, da hostilidade, da inimizade, da satanicidade das mentes, vivendo contra o amor. Tu és o único digno, o único com a competência da ressurreição e da vida, porque foste morto e com o teu sangue tu compraste para Deus os que procedem de toda tribo. Pensa numa tribo do passado, do presente ou do futuro. Ele é o Senhor dessa gente.
Compraste de toda a língua, não é do inglês, nem do latim, nem do grego, nem do hebraico, é de toda a língua. Compraste para ti, de todo povo, de toda nação, conhecida e desconhecida no passado, no presente ou no futuro, e de todos esses ambientes e de todas as culturas e etnias. Tu pegaste, compraste para o nosso Deus e constituíste milhões de seres humanos como um reino de sacerdotes. E esses suportarão a angústia e reinarão sobre a terra. E eu vi, e discerni uma voz de muitos anjos ao redor do trono cósmico, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de trilhões, milhões vezes milhões e milhares vezes milhares de seres de todos os mundos, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e o louvor. Então eu, João, ouvi que toda criatura que há em toda a dimensão celeste, toda criatura sobre a terra, ou debaixo da terra, ou as criaturas do mundo abissal, dos mares e oceanos, eu vi que tudo que existe estava dizendo com a língua da sua existência, com a expressão do seu ser: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E esses 4 seres viventes, estranhos, cheios de olhos para dentro e para fora, essas bolas de consciência, todos os 4 diziam amém, assim seja. E também os anciãos universais prostraram-se e o adoraram. Aqui está a garantia do selo do Cordeiro. Quem crê pode se angustiar, se afligir, vai sofrer, mas vai atravessar, vai suportar, vai vencer, vai prosseguir, vai enxugar as lágrimas e vai ver o Cordeiro em pé, como tinha sido morto. Esperança eterna de anjos, de seres de todos os mundos, e vitória absoluta sobre todas as forças do abismo que vêm para matar, para roubar e para destruir. Mas você crerá e você não voltará atrás. E se chorar, enxugará as lágrimas, olhando firme para a ressurreição, para a vida eterna. Não está fácil viver, é difícil. A gente já tem que lidar com esse corpo de morte. É difícil habitar um corpo. É muita angústia ter um corpo. Por isso a gente já nasce chorando. É fome. A mamãe tem que sacudir, assim, porque é um desconforto. Dói, o garotinho não sabe nem porquê. É um calor que diz, meu Deus, inferno. A infância é um problema. Assim. Ser escravo de adultos, para lá e para cá. Eu fui uma bem-aventurado, que tive um pai sensato, que me tratou como gente grande, mas, meu Deus, eu vejo como criança padece.
É abuso infantil, da hora que a criança nasce até ela fugir de casa. Desaparecer, começam outros abusos. É muito abuso. Adolescência. Não sei a de vocês, a minha parecia que o inferno tinha entrado em mim. Inferno para todo lado. Isso era uma vontade de brigar, de matar, de comer, de devorar, de possuir todo mundo, eu era um bicho com fome. E sem medo de nada, que era pior ainda. Não tem essa história. Se vier, meu irmão, eu vou te comer. Não tem. Que angústia. Eu não sabia de onde vinha tudo aquilo. Explodindo dentro de mim o cérebro, a inteligência, os pensamentos, milhões de ideias, todas loucas. Um horror. Aí começa aquela vontade de morrer, porque eu vivi isso aqui. Eu conheço muito bem esse texto a partir de dentro de mim. Eu sei o que é viver com os cavalos. Sei o que é isso. Predatoriedade de leão. Ruído da agonia. Eu sei o significado dos cabelos das mulheres e da inteligência dos homens. E do poder que eles têm de te machucar, de te ferir. Eu sei. Eu conheço tudo isso aqui. Antes de conhecer no Apocalipse, eu conheci dentro de mim. Possui um corpo, Paulo diz, esse corpo de morte. É uma angústia. Por isso ele diz em Romanos 8, nosso corpo geme. Geme com a natureza. Se angustia. Ele diz em 2 Coríntios, por isso gememos. Suportamos angústias até agora. Ele diz, eu não quero que vocês ignorem a natureza das agonias que me sobrevieram na Caia. A vontade que eu tive de desistir de viver, tamanha foi a angústia daquela existência. Mas o tempo todo tem uma adversativa na boca de Paulo. Mas o Senhor estava comigo. Mas o Senhor enviou o seu anjo. Mas o Senhor me fortaleceu. Mas o Senhor me botou em pé. E ele diz, é assim mesmo. Suportamos angústias até agora. Gememos com a natureza. Suportamos esse corpo de morte. Até o dia em que ele seja absorvido pela vida. Até lá, é angústias por fora e sofrimentos por dentro. Ele diz, eu sofro até quando não tem razão para sofrer, porque eu sofro pelos outros. Eu sofro por ver. Eu sofro por constatar. Eu sofro por não conseguir me alienar. Eu sofro por ser sensível. E tem os espinhos na carne, para nos segurarem de loucuras, para impedirem o nosso galope de surtos variados. No caso de Paulo, era até o surto da soberba. Tem um mensageiro de Satanás que me esbofeteia para que eu não me ensoberbeça. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele diz, são muitas tristezas com irmãos que vão embora, com amigos que traem, com pessoas que esquecem, com gente que você pensa que trouxe um bem eterno para a vida deles e eles relativizam aquilo e banalizam todo o esforço da tua vida em favor deles. Tem todo esse desânimo, tem todos
os que nos traem, os que vão, os que amam o presente século e nos abandonam, tem os falsos irmãos, tem as dificuldades, tem as perseguições, tem tudo, porque tantos quantos queiram viver justo e piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Tem tudo isso. Tem diabos, tem demônios, tem principados, tem potestades, tem Congresso Nacional. Tem tudo isso. Tem a igreja evangélica. Tem o cristianismo. Com o Papa Francisco fica um pouquinho mais fácil. Tem Trump. Tem Maduro. Tem o Planalto Central. Tem toda essa angústia de ver guerra de menino, o gemido da fome esquecido pela guerra dos garotos alucinados. E você impotente no meio. Às vezes dá vontade de chutar o balde com uma cara dentro, de preferência. Pá! E com essa angústia de ver, de constatar, dá muita vontade de desistir, chega muita canseira que diz, Deus, tá bom, para. E quando isso acomete a gente, o próximo passo é que essa fumaceira do abismo começa a ser aspirada por nós, começa a ser inalada, esses espíritos da confusão, da mistura, da indesignação, da indecifrabilidade espiritual, psicológica, existencial, relacional, comportamental, tomam conta da gente. Quando a gente percebe, tem uma vontade de deixe existir, de desaparecer, de sumir. Bom, eu posso parar aqui, porque eu sei que eu já falei o que eu tinha que falar. A única coisa que você não pode esquecer, ou as duas únicas, primeiro, é que tudo isso que nos sobrevém nasce de nós mesmos. Você viu que todas essas designações são como as coisas que nós somos. Elas são a volta e o retorno de nós mesmos contra nós. Ou da nossa sociedade contra nós. E nós somos membros e partícipes e alimentamos esse processo contra nós. Por isso, bem-aventurado é aquele que der de comer o mínimo possível, ou que não sirva comida nenhuma a esse gafanhoto do inferno, que quer comer alma humana e nos angustiar sem que a gente consiga morrer. A segunda coisa a saber é que isso é relativo, tem tempo para acabar. Você pode não morrer disso. Você pode não morrer disso. E a terceira coisa é que a gente tem que trazer o selo do Cordeiro na mente. Essa marca aqui, se você pudesse ver, se você pudesse ver o que está na minha cabeça. Eu tinha desistido de viver aos 18 anos. Eu já vinha querendo me matar aqui no Rio. Fui para Manaus, queria morrer, e eu não estava brincando. A existência para mim tinha uma gravidade tão grande que me trouxe até aqui, apaixonado por essa paixão que me salvou. Tão poderoso foi tudo aquilo na minha existência. Mas eu criei no auge daquela vontade de morrer, que a minha mente tinha dono, que eu existia
dia para a glória do eterno e da vida eterna, e que o absurdo dessa existência tinha sido vencido pela ressurreição. Eu criei como um deles, eu criei como se eu estivesse lá. Eu não estava lá, mas a ressurreição estava aqui, comigo, em mim, e está até hoje. Essa é a força, esse é o poder, é isso que me habita nos dias fáceis e nos dias impossíveis. A marca do Cordeiro está aqui. Se você pudesse ver, você veria. Em razão disso que eu estou em pé com o Cordeiro, em pé nele, e vou seguir, e vou ficar com a idade que o Senhor me dê, mas se Ele me der longevidade, vocês vão conhecer um velhinho cheio da marca do Cordeiro, e do poder que não teme a morte, e que vai atravessar todas as angústias terrenas, sabendo em quem eu tenho crido, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da minha fé. Deixando para trás todo o peso, tirando de mim toda a desnecessidade e o pecado que tenazmente nos assedia, e correndo a carreira que está proposta, ando na direção de Jesus. O selo do Cordeiro só é introjetado em nós se for apropriado pela fé. Nenhuma emoção vai te selar, é só essa convicção que nasce de um pegar pela fé nessa certeza, e esse desejo enlouquecido de existir para sempre, turbinado pela força que venceu a morte, pelo fator ressurreição. É a minha garantia, é a minha vitória, já é meu galardão e minha proteção. Você crê nisto? Foi o que eu vim lhe dizer. Eu espero que isso te cure da desesperança, do medo, da angústia, da vontade de morrer, das loucuras que você tem feito, porque a desesperança produz loucura. A desesperança produz promiscuidade, a desesperança produz corrupção, a desesperança produz morte, vício, tara, fetiche. Como diz João, só se santificam nele aqueles que carregam esta esperança. Sem esperança, o que vem é confusão. Na esperança se diz, a esperança não confunde. Você crê nisto?